5 invenções incríveis da Mesopotâmia, que continuam fazendo parte da nossa vida até hoje. Você já parou para pensar que algumas coisas que você usa no seu dia a dia foram inventadas há mais de 5.000 anos? Pois é. Hoje vamos descobrir 5 invenções incríveis da Mesopotâmia, que continuam fazendo parte da nossa vida até hoje. E a quinta vai te surpreender. Mas antes da gente viajar no tempo, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente sempre traz curiosidades históricas que mostram como o passado influencia o presente. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você nunca mais vai olhar para a história do mesmo jeito. Antes de começarmos, vamos entender quem eram os mesopotâmicos. Eles criaram as primeiras cidades organizadas, desenvolveram a escrita, construíram templos gigantes chamados zigurates e elaboraram leis que influenciam o mundo até hoje. É por isso que a Mesopotâmia é chamada de berço da civilização. Foi lá que a humanidade deu alguns dos seus primeiros grandes passos rumo à sociedade como conhecemos. A primeira invenção da nossa lista é a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, lá por volta de 3200 CE. Eles usavam tabletes de argila e uma espécie de estilete em formato de cunha para gravar símbolos, que deram nome à escrita. Cuneiforme significa em forma de cunha. E por que isso foi tão importante? Antes da escrita, todo o conhecimento dependia da memória e da fala. Com a cuneiforme, os mesopotâmicos puderam registrar histórias, leis, comércio e até poesia, criando os primeiros arquivos da humanidade. Graças a isso, sociedades puderam controlar estoques de grãos, organizar impostos, passar conhecimento para as próximas gerações e criar histórias, como a famosa epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras da literatura mundial. Se você pensar bem, tudo o que fazemos hoje ainda depende da escrita. Mensagens no celular, contratos, livros, postagens na internet. Sem aquela invenção lá na Mesopotâmia, talvez você nem estivesse assistindo a este vídeo agora. A segunda invenção é a roda, talvez a mais famosa de todas. Muita gente imagina que ela foi criada direto para transporte, mas na verdade, para moldar vasos e utensílios. Só depois ela foi parar nas carroças, e aí, a história da humanidade começou a rolar, literalmente, para moldar vasos e utensílios. Só depois ela foi parar nas carroças, e aí, a história da humanidade começou a rolar, literalmente. Mas se você olhar bem, ela também está em aviões. Não só no trem de pouso, mas em turbinas que giram para nos levar aos céus. Além disso, relógios, máquinas industriais, patins, cadeiras de escritório e até brinquedos usam o mesmo princípio que começou lá atrás, há mais de 5.000 anos. Ou seja, sem a roda, nada giraria direito. Nem nossas viagens, nem nossas fábricas, nem o mundo moderno como conhecemos. A terceira invenção é o sistema de irrigação, um verdadeiro divisor de águas. Literalmente, na Mesopotâmia, a terra era fértil, mas as chuvas não eram suficientes para manter a agricultura o ano inteiro. Então, os mesopotâmicos tiveram uma ideia genial. Construíram canais e diques para levar água dos rios Tigre e Eufrates diretamente até suas plantações. Isso permitiu que eles produzissem trigo, cevada e frutas mesmo em épocas secas, garantindo comida para as primeiras cidades da história. Isso permitiu que eles produzissem trigo, cevada e frutas mesmo em épocas secas, garantindo comida para as primeiras cidades da história. E hoje, você talvez não perceba, mas essa invenção continua sendo essencial. Sistemas de irrigação modernos usam tubulações, bombas e pivôs
giratórios para levar água para plantações no mundo inteiro. Graças a isso, desertos podem produzir alimentos e cidades inteiras têm comida na mesa. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, um pão ou um prato de arroz, lembre que tudo isso só é possível porque, há milhares de anos, alguém na Mesopotâmia decidiu desviar um rio para alimentar sua cidade. A quarta invenção da nossa lista é o calendário, que nasceu da necessidade de organizar a vida. Os mesopotâmicos eram grandes observadores do céu. Eles perceberam que o Sol e a Lua seguiam ciclos regulares e usaram isso para marcar o tempo. Quando plantar, quando colher e até quando celebrar festivais religiosos. Eles criaram um dos primeiros calendários do mundo, que misturava ciclos lunares e solares, e assim conseguiram planejar suas cidades e evitar períodos de fome. E hoje, basta olhar ao redor. Nossa vida inteira gira em torno do calendário. Ele marca feriados, datas importantes e compromissos. Define épocas de plantio e colheita que garantem a comida que chega ao mercado. E até nossos aplicativos e redes sociais dependem dele para programar postagens e eventos. Ou seja, sem aquele primeiro calendário da Mesopotâmia, talvez você nem soubesse que dia é hoje e nem estaria assistindo este vídeo na hora certa. A quinta e última invenção da nossa lista é o Código de Leis, e o mais famoso deles é o Código de Hammurabi, criado por volta de 1750 a.C. Até então, cada cidade ou povo podia decidir o que era certo ou errado de forma informal, mas com Hammurabi, pela primeira vez, as regras foram escritas e valiam para todos. As leis cobriam de tudo: comércio, casamento, herança, crimes e punições. Era o começo da justiça organizada. E se você pensa que isso ficou no passado, está muito enganado. Hoje, toda a nossa sociedade funciona baseada em leis escritas. Elas dizem como devemos dirigir, como fazemos contratos, como protegemos nossos direitos. Até coisas simples, como pagar uma conta ou respeitar a fila do mercado, só funcionam porque existe um sistema de leis que organiza tudo. Ou seja, sem os primeiros códigos da Mesopotâmia, o mundo moderno seria um caos. E essa invenção nos lembra que, para viver em sociedade, precisamos de regras claras e justas. E aí, qual dessas invenções da Mesopotâmia te surpreendeu mais? A verdade é que o passado está presente em cada detalhe da nossa vida. E aqui no Mundo em Fatos, a gente adora mostrar isso para você. Se você curtiu essa viagem no tempo, se inscreve aqui no Mundo em Fatos, deixa o seu like e compartilha este vídeo com quem ama história e curiosidades. Porque no Mundo em Fatos, o passado e o presente se encontram em cada vídeo. Nos vemos no próximo episódio.